bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, dou o pontapé de saída a uma nova rubrica, Versão do Realizador. Neste arranque, começamos logo com uma batota, ao falar de um filme que não tem propriamente uma versão de realizador. Isto porque a escolha inesperada do meu convidado Hugo Gomes recaiu em Hellraiser Bloodline, a quarta entrada da série Hellraiser, da autoria de Clive Barker, que foi renegada pelo seu realizador Kevin Yeager, e da qual se veio a conhecer uma montagem preliminar rejeitada pelos produtores. Mas já vamos explicar isso tudo. Primeiro gostava de saudar o regresso ao segundo take do Hugo, que é um crítico de cinema conhecido pela sua escrita incisiva e pela defesa do cinema clássico e da autor, que colabora regularmente com publicações especializadas e é presença habitual em certames cinematográficos. Olá Hugo, bem-vindo de novo. Olá, muito obrigado outra vez pelo convite. Ora é essa, obrigado por teres aceite. Então, desde a última vez que estiveste no segundo take, o que é que andas a fazer? Eu sei que tu tens investido aí numa novidade que é o Substack, não é? Onde também eu já estou, mas tu acho que aproveitarás melhor esse novo meio, não é? O Substack, por acaso é assim, foi através também de um Substack daqui da praça, a Cinéfilo, que é do João Lameira, e eu comecei praticamente a estudar aquilo e vi o potencial daquela ferramenta, sobretudo pela parte dos e-mails. Uhum. O que também é uma acessibilidade que há mais imediata para muitos leitores. E depois, claro, passei por várias fases desde o meu primeiro Substack, que foi em final de janeiro deste ano, até agora a coisa foi muito diferente. Pensei que ia ser uma espécie de quase sumário daquilo que eu escrevi durante uma semana, Uhum. até transformar quase em reflexões, tendo em conta aquilo que aconteceu na semana passada. E também criei aqui uma espécie de agenda com algumas recomendações do que é que vai passar nos cinemas. Cinemas, quando eu digo cinemas, é cinemas alternativos, não é as multiplex, nem as 3 semanais, é sessões, ou mais ou menos qual é o filme que vai aparecer na seguinte plataforma, sem ser Netflix nem isso assim, ou qual é o podcast e o episódio de podcast que se pode ouvir naquela. Certo. Ou seja, tu acabas por fazer quase aí uma curadoria de ao jeito da agenda cultural, não é? Com recomendações que são tuas, não é? Não te propões propriamente a cobrir todo o espectro, não é? Até porque hoje em dia também se calhar seria uma tarefa um bocado ingrata, mas acabas por dar a conhecer muitas coisas que se calhar de outra forma as pessoas não teriam Certo, certo. conhecimento, digo eu. E é difícil, é como tu dizes, é difícil, acho que é mais fácil escrever o corpo do texto, todo aquele textinho, e quando chega à parte da agenda eu demoro horas, eu vou à procura, Uhum. porque tenho sítios específicos onde eu vou à procura qual é a programação, vou a publicações antigas nas redes sociais daquelas instituições que estão sempre a falar qual é o filme que vai passar no X, ou tem um evento cinematográfico, ou até um lançamento de um livro. Gosto de falar. Em relação aos podcasts, eu tenho por hábito, como é que eu ia dizer, tenho por hábito promover os podcasts portugueses. Não há muitos podcasts de cinema em Portugal, por isso isto se calhar acaba sempre por ser os mesmos, mas vou tentar isto não parecer uma cena de amiguismo, mas tal como o meu último Substack, à altura que estamos a gravar este episódio, também falo sobre amigos e amizades, e Uhum. principalmente neste meio. Eu, da parte que me toca, desde que estejas a recomendar algo que realmente seja genuíno da tua parte, estás à vontade para recomendar sempre os mesmos. Olha, isto se calhar para quem possa ainda não ter percebido, o Substack é ser uma espécie, eu diria, e se tu não concordares, corrige-me, que é uma espécie de mistura entre o contexto de um blog e uma newsletter, não é? É quase um dois em um, que tem esta vantagem precisamente de, com a componente newsletter, não precisa de haver uma procura ativa do leitor para ir à procura de coisas para ler, porque ela chega-lhe na caixa do correio, correto? É essa a grande vantagem que tu acabas por encontrar É, é um pouco como nesta. eh, aquela situação analógica que é as revistinhas que aparecendo no correio, aquelas revistinhas Uhum. quase As, semanais as ou mensais, zines, sim. não era? As A dica zines. era a dica da semana, era essas Sim. coisinhas assim. É um pouco isto, mas que sim. E outra coisa que o Substack também trouxe
é um bocadinho aquele cheirinho a blogosfera, que não é bem blogosfera, mas há um certo cheirinho ali, porque de repente entras no Substack, e depois aquilo também tem umas ferramentas quase de rede social, mas entras ali, Uhum, tens uma data de gente a escrever. Eu sigo, e é gente interessante que escreve lá. uhum. É que ele ainda não está contaminado pelos trolls da vida, mas E também tem a vantagem de tu poderes seguir quem queres, não é? exatamente. E há depois recomendações, as pessoas vão recomendar que leem aquela pessoa. E outra coisa que eu vejo também é muita dedicação pelo texto, não é? Coisas como agora vou dar aquele problema geracional que eu cada vez penso que é mais geracional, que é a questão do Facebook. Cada vez é uma coisa mais Uhum. para velho, por isso já me sinto velho nesse sentido, que são publicações assim muito instantâneas, muito instintivas, de reação, e que tu vês lá no Substack é outra vez a volta, e aí está a volta da blogosfera, que é os textos muito cuidados, muito precisos, pertinentes, mas sem ser gratuitos. E há muita gente que que aderiu ao Substack, e gente de valor. Eu neste momento estou a seguir o Salman Rushdie, o escritor dos versículos satânicos, eu sigo o John Cleese, isto dos internacionais. Depois há a parte, sigo aquela. Tu deves conhecer o António Araújo, sabes? Sim, já ouvi falar. Se bem que deixa-me dizer que esse tipo ainda não está a tirar proveito a 100% do Substack e neste momento aquilo acaba por ser só um depósito. Não é um depósito, é uma forma de partilhar episódios, mas na verdade ainda não houve um investimento da parte desse António Araújo para explorar mais essa vertente do texto, até porque não tenho escrito muito, e agora falando na primeira pessoa, já que estou a falar de mim, não tenho escrito muito e neste momento acaba por ser mais um meio só de se puder chegar a mais uma, duas, três pessoas por aquela via, olha, é mais um meio que eu também tenho, mas eu percebo o potencial, até porque eu vou-te dizer, eu já em tempos tive uma experiência de newsletter, foi noutra plataforma, que entretanto agora deve ter os dias contados por causa do Substack, O Chimp. que era o MailChimp, exatamente. Um, mas eu na altura tinha muita dificuldade em interessar as pessoas em ler aquilo que eu escrevia e, portanto, acabou por ser uma experiência um bocado frustrante. Obviamente, como a escrita é, a tua primeira forma, não é, de transmitir aquilo que são os teus textos, acaba por fazer todo o sentido e acho que estás a usá-lo de uma forma muito porreira e lá está. E pode ser que seja uma forma depois também de ir chegando a mais gente, porque um, há o potencial de disseminação, não é? E de partilha. É, e é incrível isso. Mas só para acabar esta conversa, deixa-me só Uhum, uma recomendações de Substacks ao pessoal que quer entrar nesse mundo. uhum. Uh, e eu faço a recomendação do Rui Alves Souza, aí está, amiguismo, mas do Luís Campos, que também é bastante pertinente, do João Lameira, como eu já falei, e da Manu Abrantes, que também tem uns textos ótimos, e do Manuel Fúria, que tem Ok. textos de futebol. Até uma pessoa como eu que não gosta de futebol, até vai ler os textos dele. Sim, lá está. Isto quando a escrita é boa, às vezes nem é preciso ser um grande fã do tema. Olha, eu tenho uma confissão a fazer-te a ti e a quem nos está a ouvir, que eu este ano, e já agora adiante, não sei se já tinha falado aqui nisto, mas em outubro o segundo take vai fazer 10 anos. Ui. E eu quis tentar dar uma nova dinâmica aqui ao podcast. Ele já andava com crises de identidade já há uns 3 anos ou mais. Isso temos todos. Um, Temos todos. e na verdade acabei por tentar abraçar agora aqui mais convidados, trazer mais variedade, mais vozes, e confesso que também tendo convidado é um trabalho diferente que eu tenho que fazer e portanto é aqui um equilíbrio que eu estou a tentar encontrar. E o chamariz que eu arranjei para chamar os convidados era duas rubricas, que era Director's Cut e Remakes. Eu tenho tido uma dificuldade em ver as pessoas interessarem-se pelo Director's Cut. Tu foste o primeiro que se mostrou interessado em discutir este tema. E eu a pensar que iam ser dois temas igualmente populares, porque são coisas que me fascinam. Já expliquei o porquê noutros episódios de Remakes, que podem procurar no podcast e no YouTube. Mas no caso do Director's Cut, não é muito diferente o fascínio que me exerce também, porque tem tudo a ver com nós termos a possibilidade de ver várias perspectivas sobre uma mesma base.
não é? Eu adoro e sempre gostei de, quando comecei a perceber, porque isto do Director's Cut, eu vou-te confessar que durante muitos anos eu não ouvi falar nisto. E eu só comecei a ouvir falar em Director's Cut quando apareceu aquele do Blade Runner, que para mim foi o que deu o pontapé de saída depois para a popularidade que entretanto depois ganhou com os DVDs, quando se tentou vender o mesmo filme 2 e 3 vezes, mas isso é toda uma outra história. Eu confesso-te que a primeira vez que tive um contacto com um Director's Cut, nem é bem um Director's Cut, mas outras versões do mesmo filme, Uhum, vamos uhum. assim dizendo. Nem foi com o Blade Runner, apesar que eu depois descobri, quando miúdo, mais tarde, que o Blade Runner tinha várias outras versões, mas foi o Apocalypse Now, com a versão Certo. Redux, que saiu nos Sim. cinemas entre os anos 2000, e eu recordo ter, na altura, ler alguns artigos de jornal sobre a sua Uhum. estreia e falarem dessa questão das versões, que é bastante interessante. E também pouco tempo depois, acho que houve o Exorcista, a versão do A realizador, versão que nunca viu, exatamente. exatamente, que surgiu também nos cinemas nessa mesma altura. Os anos Sim, 2000 eram 2000 e fabulosos, picos, talvez, não é? 2000 e picos. Tudo isto depois desse tal Director's Cut do Blade Runner, que, como sabemos bem, acabaria por nem ser o último. Não. Mas na altura tudo aquilo nasceu de uma exibição, de uma workprint, que entusiasmou as pessoas, aquilo tinha-se tornado um filme de culto e pronto. E isto para dizer o quê? Que quando eu percebi que nós tínhamos acesso, ou poderíamos ter acesso, a outras visões de um mesmo filme, em que começavas a ver opções de montagem que mudavam a própria natureza do filme ou que mudavam aspectos de um filme, eu fiquei terrivelmente fascinado. E tal como um remake mostra-te como é que dois autores diferentes trabalham o mesmo material, também os Director's Cuts exercem um fascínio de poder ver e depois interesso-me muito por histórias de produção, não é? Será que este é um Director's Cut por razões artísticas ou por razões de produção ou por razões de choque entre estúdio e as mentes criativas? Mas eu queria te perguntar a ti, qual é a tua postura perante os Director's Cuts? É uma coisa em que pensas muito ou nem por É isso? assim, eu não penso muito sobre os Director's Cut. Em relação a este episódio, há uma coisa que também me fascina e se calhar é um pouco, não, é um pouco ligada à questão dos Director's Cuts, que é o que é que o filme poderia ter sido se não houvesse esses fatores na sua produção, esse choque. E eu tenho uma certa também particularidade com filmes falhados, porque há Uhum. nele uma espécie de portas abertas e leva-nos à nossa imaginação do que é que isto seria. Por exemplo, eu gosto bastante do, até tenho um grande fascínio pelo Nightbreed, do Clive Barker, já que estamos neste universo. Uhum. Porque o Clive Barker tinha uma ideia para aquele universo que não foi cumprido. E eu recordo quando aluguei o DVD na altura nos Blockbusters, quando o filme saiu numa edição de DVD, havia uns comentários dele com storyboards a apontar o que é que o filme poderia ter sido, as criaturas que poderia ter sido. Segundo o Clive Barker, o Nightbreed ia ser o Star Wars das criaturas, dos monstros. E era uma coisa assim ambiciosa. E o que vemos no filme, o que vemos o resultado final, Uhum. o estúdio teve medo. Uh, e, aliás, acho que o estúdio em si, e estava tendo em conta que o gosto pelos por projetos ousados no terror estava a ter más reações nas biteiras, eles tentaram transformar aquilo num projeto mais formal e dentro desse esquema de produção. Mas em relação a este filme e algum fascínio, eu tenho fascínios muito por o que é que o filme poderia ter sido. Uhum. Por exemplo, eu fiquei muito fascinado, e eu sei que isto não é uma coisa que tu gostes, mas fiquei muito fascinado com a versão, quando saiu aquela versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, Certo. certo? Eu, Fiquei eu, eu, eu nunca vi nem o original, nem a versão do Snyder. Pronto. Sim, dizem que a versão do Snyder é o original, lá, é a visão. Pronto. Fiquei Whatever, sim. Não fascinado vi versão nenhuma. Sim. todo o confronto que houve das produções e até Sim. mesmo as sequências que ficaram em ambos os filmes, como elas eram diferentes e como é que elas transmitiam diferentes ideias, também tendo em conta a montagem. E acho que uma questão que vamos falar acerca neste filme, no Bloodlines, Uhum.
também há uma questão de montagem que muda completamente a perspectiva Certo, do filme. certo, Pronto. certo. Talvez não mude a qualidade, mas isso Sim, já lá não. vamos. Agora, o que tu estás a dizer, trouxe-me rapidamente depois àquilo que para mim é a desvirtuação daquilo que é o Director's Cut, que é precisamente o Zack Snyder ficar tão empolado com terem deixado de fazer a sua visão do Justice League, que quando fez agora o projeto do Rebel Moon, ele já cozinhou no próprio conceito do que vendeu à Netflix uma versão normal, entre aspas, e uma versão Director's Cut. Ora, isto não faz sentido nenhum, Não vale porque a isto... pena, tendo em conta Exato, a se tu tens a liberdade que oportunidade deu. de fazer o teu filme com a liberdade toda, porquê fazer um Director's Cut? O Director's Cut normalmente nasce de uma qualquer eventualidade. E esta coisa de cozinhar um Director's Cut já no próprio conceito do filme, acho perfeitamente uma parvoíce. Agora, também me deixa dizer outra coisa, que é uma das coisas que me fascina, ou seja, quando eu comecei por ouvir falar em Director's Cut, o meu conceito era, espera, os filmes, há mais coisas dos filmes que foram cortadas e deixa-me ver, só pode melhorar o filme. E nem sempre é verdade, obviamente. Pois com o Sim, tempo fui mas, percebendo. mas já Eu apanhei vou, nos projetos. Sim. deixa-me dar-te um exemplo muito concreto. Eu já falei dele aqui. Eu acho que até foi o 30º episódio do segundo take que fiz um episódio especial sobre o Donnie Darko. Ai, sim, esse está. É um filme, é um dos meus filmes de eleição, o Donnie Darko. Mas, quando o Donnie Darko teve um relativo sucesso de culto, que foi crescendo, 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 e finalmente o Richard Kelly foi-lhe dada a oportunidade de fazer a sua visão original, que tinha sido, digamos, encurtada por exigências da produção, o Richard Kelly lançou um Director's Cut que estraga o filme, para mim. Sim, eu também E a, concordo. Concordo. e a versão original é um filme muito mais fascinante e intrigante do que a versão do Director's Cut. E, portanto, isto para dizer o quê? Que o Director's Cut temos a tendência para diabolizar, e não sei, isto não é uma palavra para não, mas Debilidade, sim, sim, entra, entra. bom, É, para apontar o dedo aos produtores como os maus da fita, certo? Mas às vezes o trabalho do produtor também é importante e eu gosto de ver sempre estas tensões e de ver estas histórias de produção de porque é que há um Director's Cut e absolutamente. o que é que levou a isso e o que é que então o filme foi ou podia ter sido ou se perdeu, não é? Porque também há casos em que se perdeu. Mas absolutamente o que estás a falar da questão do produtor, porque temos é que relembrar, hoje, e até eu tenho essa ideia às vezes com alguns produtores, mas isto é porque o cargo de produtor mudou muito ao longo dos anos, e hoje o Uhum. que é um produtor não é bem um produtor, ah, no sentido clássico, mas a Hollywood clássica eram filmes de produtor, muitos deles eram Certo, filmes de produtor, obviamente o certo. produtor tinha O produtor era quase o um autor do autoral, filme, não é? exatamente. Sim, exatamente. E Tudo o Vento Levou, por exemplo, o Gone by the Wind, ninguém fala que é um filme do Victor Fleming, não, é um vídeo do Selnick, David O. Selnick. Selznick, sim, de David O. Selznick, sim. E é essa grande disputa, por exemplo, Sim, com o sem feedback dúvida, do sem dúvida. Hitchcock, até mesmo o próprio Hitchcock diz que o filme não é dele, é do produtor. Há muito. Uhum. O que acontece é que essa questão do produtor não vai ser falada no episódio de hoje, porque o produtor em questão. Não, não. o produtor- Não estamos impedidos de falar dele, por Exato, amor de vamos estar a Deus. falar dele, mas eu estou a tentar é não puxar a Sim. cortina cedo demais. Mas pudeste dizer que é o Dele, produtor deste filme, do que o vamos grande, falar? o grande papão. É assim, o nome dele aparece lá ou é só do irmão? Epá, basta ser Dimension Film que era deles. A Dimension Sim, Film. mas a Dimension, já agora estamos a falar dos irmãos Weinstein, não é? O Harvey, e agora está-me a escapar o nome do irmão. Não, o outro também não era muito conhecido, era Mark. Exato, era menos conhecido e menos infame, Também faz. Mas, segundo sei, o irmão é que era o responsável pela Dimension, se bem que eu penso que o Harvey também assinava a produção executiva em algumas das produções da Dimension, ou se calhar até todas. Mas, Mas o que se hum, fala é que muito o irmão, o Harvey, era o irmão com. Era o que liderava praticamente uhum. daquela irmandade. É o que se fala, porque eu tive também a ver alguns artigos sobre o filme que vamos falar de hoje e eles apontam sempre ao Harvey. Até. Certo, certo. E já agora, então, no, no-
convém explicar aqui um bocado o que é o Hellraiser, o que é o Hellraiser Bloodline, mas antes disso ainda eu gostava só de explicar também a quem nos está a ouvir e porque é que eu disse isto na introdução deste episódio, que isto era uma pequena batota. Porque isto não é propriamente um Director's Cut. Nós não vamos confrontar o filme como ele foi estreado nas salas de cinema com um Director's Cut. O que aconteceu aqui está mais perto e mesmo assim sem a mesma qualidade, vai, entre aspas, daquilo que aconteceu com o Alien 3, em que temos um realizador que está a fazer o seu filme, entrega uma primeira montagem, os produtores dizem, epá, isto não pode ser assim, retiram-lhe o controlo. Neste caso, inclusivamente, chamam um outro realizador para filmar cenas adicionais e eles remontam o filme com cenas adicionais. Pronto. Nunca chegou a haver um Director's Cut, a não ser aquilo que era uma work print que foi rejeitada. O que acontece é que essa work print foi recuperada, pelo menos na edição em Blu-ray da Arrow, acho eu. Não sei se já era conhecido ou não. E, entretanto, inclusivamente, há na internet, e tu chamaste-me a atenção para isto, versões do filme que são versões de fãs, em que pegam naquilo que é a work print e, num trabalho de reconstituição histórica, tentam montar aquilo que eles pensam que seria a visão mais aproximada da visão do realizador original, que já agora era o Kevin Yeager, e que no filme que estreou no cinema ele não assina a realização, não é? Ele usou aquele famoso nome alternativo Pseudónimo. e pseudónimo exatamente de Alan Smithy, que é um tipo coitado que tem uma página de IMDb recheada de perus. Olha, eu posso dizer-te uma coisa. É lá que estamos a falar do Alan Smith. Tu viste aquele filme Burn Hollywood Burn? Não, mas tenho na minha lista. Tenho mesmo Já isso. ouvi falar Tu devias nisso, fazer sim. assim uma espécie de rúbrica desses filmes assim muito maus. Aquele também da Ellen May, uma cena assim, pronto, eu já estou a lançar outra coisa, mas esse Tu estás a pensar no Ishtar sim, do Star, esse também. ou Supernova do Walter Hill, não E é? foi e o Supernova está de fato também de um que foi assinado pelo Francis Ford Coppola. O Coppola também andou lá a tentar remediar a coisa, Sim, sim, coisa assim. exatamente um Um filme. filme desse É assim. assim, isso fascina-me. Por outro lado, depois estaria constantemente a falar de filmes maus, portanto, temos que encontrar um equilíbrio. Mas então, deixa-me perguntar-te uma coisa, Hugo. Em primeiro lugar, quando tu mostraste interesse pelo Director's Cut, fiquei, obviamente, muito contente. E mais contente ainda quando, eu não sei porquê, e isto é preconceito, peço desculpa, estava à espera que fosse escolher um filme clássico, assim, uma coisa qualquer, e tu sais-me com Hellraiser Bloodline, também conhecido como Hellraiser 4 Bloodline, porque este é o quarto capítulo. Pá, e eu foi uma alegria que vamos a isso. Pá, temos que fazer este episódio para já porque não estava à espera desta escolha. Queres só então explicar-me o porquê de tu nem hesitaste e foi este o filme que te lembraste quando falámos Porque, nisto? porque acho que foi recentemente, como eu disse antes de gravarmos este episódio, foi no ano passado que eu vi a versão original e vi esta work print, porque não sei porque fiquei fascinado quando ouvi a história. Fiquei fascinado pela produção e vi os filmes e depois há aquele problema que é com quem é que eu vou falar sobre o Hellraiser Online? Ninguém quer Exatamente. falar deste filme. Não posso ir à Cinemateca e falar do Hellraiser Bloodline, então eu precisava de alguém para falar do filme. Epá, quando for assim, podes dar uma pitadela, que eu estou sempre pronto. E se não conheço, passo a conhecer rapidamente. Mas tu já tinhas relação com o Hellraiser? Tinha. Porque E eu tenho uma história muito concreta, que eu não sou propriamente o fã da saga, mas conhecia só alguns filmes. Mas vou-te deixar primeiro contar então qual era a tua relação a minha com relação esta. Sim. primeiro eu fiquei. O Hellraiser, o primeiro, nunca estreou em Portugal. O que eu conhecia quando miúdo do Hellraiser era através de uma revistinha com imagens do Pinhead, do Uhum. antagonista, e eu, passado uns anos, eu consegui arranjar uma espécie de cópia do Hellraiser que via descobrir através do filme do Scream, do Wes Craven, que teve o título K,
Fogo Maldito, porque acho que estreou no Fantasporto, uma coisa qualquer, há uns anos. E eu sei que a minha irmã não dormiu uma semana à conta desse filme. Ela gritava durante a noite que era o Homem das Agulhas e ia apanhá-la. Então Uau! tenho assim uma Isto relação com que bastante. idades? Com que idade? Ela Só, tinha, só... ela tinha 7 anos. Então ela, pronto, viu algo que não tinha idade para Yeah. estar a ver na altura. O problema é que ela nunca viu o filme. Ela viu uma imagem do A Pinhead sério? e ficou completamente traumatizada. Uau, pois. E pronto, Acredito. eu tinha uma relação, eu gostei bastante na altura do Hellraiser porque era um filme de terror que fugia um pouco aos parâmetros do slasher, Uhum. do Sim. Halloween, porque há uma cena, tinha lá elementos quase mefistotélicos. E depois mais tarde vim saber que o Hellraiser também vai ao encontro naquele período quase do final dos 80, que eram alguns filmes de terror que estavam a introduzir o bondage e o sadomasoquismo. Uhum. Porque, pronto, há muitos elementos desses no Hellraiser, Sem não é dúvida. spoiler, mas não sei se recordas daquele filme do Stuart Gordon, também baseado no Lovecraft, From Beyond. From Beyond, sim. From Beyond, sim, que tinha também assim, um duelo de prazeres, porque havia uma personagem Tinha, feminina tinha. que ela tinha o prazer também na dor, mas só que aquilo era errado, aquilo levava lá para, sei lá, para o nono círculo do inferno. E este Sim, e há uma cena famosa desse filme também em que ela acaba por se vestir de cabedal com um chicote. Acho, pelo menos na minha mente e na minha memória, dela ter uma chibata também. Depois tinhas Lembro o perfeitamente. Waxworks, que tinha o Sade, o, Esse o não Matias vi, esse não Sade, vi. pronto, que é. Então, ou seja, isto é quase no mesmo período que era o fim. Uhum. O Hellraiser é de 87, era 86, 87, 88, então havia esses elementos a pairar e depois entrou os anos 90 e virámos todos puritanos, de certa forma. Mas tinha uma relação, pronto, com o Hellraiser, depois conseguia, através dos videoclubes, ver as sequelas que saíam direto para vídeo, que era tudo porcaria, mesmo porcaria da grossa, e Isso é do quinto em diante, porque o quinto em quarto diante, foi o último a estrear no cinema, até ao remake, mas isso não conta agora para a conversa. o remake não estreou nos cinemas. Quer dizer, atenção, eu chamo-lhe remake, mas aquilo não chega a ser um remake, não é? É uma reinvenção, não é? Não estreou nos cinemas. Ele deve ter sido exibido porque ele tem box office no Wikipedia, portanto, deve ter sido daquelas exibições só Eu, para garantir as nomeações aos Oscars. eu posso se calhar confessar que o dito remake, que não é bem um remake, não considero aquilo um remake, eu vi 2 vezes seguidas esse filme. E, eu, Há e- e algo nesse filme que me fascina. eu vi uma vez e detestei-o. Portanto, fica uma conversa para outra altura. Sim. Eu posso dizer que eu nunca tinha visto além do primeiro e do segundo. Aliás, eu conheci o Hellraiser com o segundo Com o Hellbound. e com o Hellbound, e eu vou-te dizer que eu estive a ver que o filme é de 89, acho eu, 88, 89, e como eu o vi em VHS, deve ter sido pouco depois, portanto eu devia ter 12, 13 anos, e por alguma razão estava em casa de um amigo meu que tinha arranjado o filme e ele decidiu: olha, enquanto almoçamos de tabuleiro em cima das pernas, vamos ver o Hellraiser 2. Posso dizer que a memória que me ficou na altura foi de que rapidamente nós perdemos o apetite e metemos a refeição para o lado, porque aquilo era das coisas mais gráficas que eu tinha visto em toda a minha vida. E durante muito tempo, a minha relação com o Hellraiser 2, ou com o Hellraiser, era o Hellraiser 2 ter-me tirado o apetite do almoço. Mais tarde arranjei o Hellraiser em VHS e gostei muito, mas nunca tinha passado deste díptico. E posso dizer que, quando tu me falaste agora disto, em preparação, eu obviamente não ia ver o 4 sem ver o 3, vi o 3, vi o 4, e depois foi aquela aventura de tentar perceber, ok, então, mas que versões é que há mais? O que é que anda por aí? O que é que eu estou a ver? E consegui chegar ao Workprint, que é uma versão que nem música tem, é horrível, anda uma versão aí, e depois
tu chamaste-me a atenção para aquela que eu vim a perceber ser uma fan edit e que remonta o filme. Ora, o Hellraiser 3, para já tem uma curiosidade que isto é engraçado, que a gente pensa que sabe tudo e depois vai a ver estes filmes que nunca viu e descobre ainda coisas. Ele tem lá uma atriz que é a Paula Marshall, que é uma atriz pela qual eu tive um crush. Ela teve uma série na TV que se chamava Cupid. Acho eu que era Cupid que se chamava. Cupid? Cupido? Era de Cupido, sim. Isto já não sei há quantos anos e de repente eu nunca mais a vi em lado nenhum, porque não é uma atriz que tenha vingado. Paula Marshall era o quê? A personagem que fumava, que depois... Era aquela rebelde, era exatamente. Exatamente. Eu vi o Hellraiser, o 3, vi só uma única vez porque eu não gostei nada do 3, porque Sim. já vi, acho que estava-se a afastar demasiado ao próprio conceito do Hellraiser, transformar o Pinhead num vilão de slasher à imagem de um Freddy Krueger, é o que me fez lembrar, com bastante diálogos e tudo. Mas recordo os Shinobitas, que são esses demónios do inferno, a legião do Pinhead, que tem sempre cujos as alterações corporais deles ou como eles manifestam-se é através do pecado enquanto vivo. Então essa personagem, ela estava sempre a fumar e então ela tem um cigarro enfiado na garganta. Mas há umas coisas também parvas, que é um disco jockey que fica com os discos todos entalados na cabeça. Sim. O 3, vamos lá ver, eu acho que tanto o 3 como o 4 não conseguem fazer um bom trabalho, porque é o que tu dizes, porque cai naquela rotina do slasher, no sentido em que o Pinhead torna-se quase num antagonista que parece que o único objetivo é matar de formas criativas. E os primeiros dois, gostes muito ou pouco do segundo ou até do primeiro, mas não eram nada disso. Eu acho aquilo tinha ali um bocadinho mais de sumo e era uma história muito mais interessante, com personagens um bocadinho mais desenvolvidas e envolvidos em triângulos amorosos e aquela coisa da carne, não é? Da carne feita o renascimento do pecado e, enfim, havia ali uma série de temáticas interessantes que são completamente abandonadas. E o que é que acontece? Dessa forma, para mim, os filmes perdem qualquer sentido de terror, não é? Perdem qualquer sentido do horror, do horrífico, porque acabam por entrar nesse gosto muito sádico de... É uma coisa jubilante Sim, e é juvenil, de, ok. E além de que não fazem muito sentido, mesmo em termos narrativos, não é? Na forma como a história progride, não fazem muito sentido. Nesse aspecto, o Bloodline é muito mais interessante, porque tenta fazer algo ligeiramente diferente. Exatamente. Só para dizer que o Pinhead começou quase como um Deus Ex Machina no filme, no original. Ele não é o vilão, nem sequer é quase uma personagem bem secundária. É um dos vilões, não é? É um dos vilões, mas ele surge como um Deus Ex Machina para salvar a situação. Mas sim, eu gosto bastante do primeiro Hellraiser. Acho que é desses filmes de terror dos anos 80, para mim está quase ao nível do Pesadelo Elm Street. Centuries ago, a toy maker set out to build the perfect puzzle box. A gift that would bring enchantment to all who possessed it. He never dreamed that this simple toy was the key to the gates of hell. Oh my God. Do I look like someone who cares what God thinks? Now, centuries later, a scientist has unlocked its secret. And the battle for the future of mankind is about to be fought across the boundaries of time. Welcome to Oblivion. Hellraiser. Bloodline. Mas queres só explicar, Hugo,
O que é que o Hellraiser Bloodline tenta fazer de diferente em termos de, portanto, ser talvez um bocadinho mais... qual é a palavra? Está-me a faltar a palavra. Original. Pronto, Original. pelo menos é um bocadinho mais original É do assim, que o anterior. Do que o ele na prática não é bem original, nem sequer acho que a teoria é bastante original, porque a ideia que se tinha era vamos matar o Pinhead. Acho que isto é a premissa. E acho que já fizeram também nos anos 90, mataram o Freddy Krueger de uma maneira que eu nem quero falar que esse filme foi um trauma quando fã do Freddy Krueger. Mas eles aqui. Desculpa, só um parênteses. Estás a falar de qual? É que eles matam o Freddy Krueger em Fred todos is e depois ele Dead. volta. O Fred is Dead. Ok. Sim. Certo. Que O último da franchise antes do New Nightmare do New Wes Nightmare. Craven, não é? New Nightmare Sim. não é bem uma Não é. continuidade. New Nightmare é um filme depois do original. É um Aliás, o proto-scream. original é um filme dentro do New Nightmare. Sim, o New Nightmare é um metafilme, não é? É um proto-scream aquilo. É um proto-scream. Mas havia essa ideia que o que é que vamos fazer com estas personagens que foram icónicos nos 80, fizeram a mesma coisa com o Jason Goes to Hell também. E então tinham esta ideia de como é que vamos matar o Desculpa, Hellraiser. eles O já tinham Hellraiser, tentado matar. o Penn Já tinham tentado matar o Jason no quarto capítulo, que no quarto chamaram capítulo, The exatamente. Final Chapter. Portanto, estas sagas estão sempre. Quando a vaca está a dar o leite mais caro, não é? Quando a galinha dos ovos está a pôr o ovo mais dourado, eles têm sempre a mania de que vão matar. E depois aquilo, obviamente, tem bons resultados de bilheteiro e eles dizem: não, vamos ter que fazer outra e outra e outra. Recorda muito aquela banda desenhada que também saiu nos anos 90 e tem entre um noticiário que vamos matar o Super-Homem, The Death of Superman. Sim. Não sei se recordas, eu nunca li essa banda desenhada, mas Eu não era leitor, mas lembro-me bem disso, dessa polémica. Sim. Mas para quê não sei, porque no mundo dos cómics ninguém morre, apenas há uma outra história, outro universo paralelo. Eu acho que eles estão sempre a pensar só no momento, que é vamos vender montes de livros ou vamos vender montes de bilhetes para as pessoas irem ver este filme e depois esquecem-se que passado uns meses, espera, mas agora a gente quer fazer mais, não é? E portanto, lógica vai logo pela janela. Mas isso, enfim, nós já sabemos como é que é. Ou seja, a ideia era, vamos matar o Pinhead. Segundo, temos que ter o espaço, porque não sei porque o espaço era sempre A última fronteira. Era a uma última fronteira. E por muito tempo também esses vilões iam sempre parar para o espaço. O Jason foi depois, anos mais tarde, foi lá para o espaço com o Jason X. O Leprechaun também foi para o espaço. Foi tudo para o espaço. Mas eu acho que havia também tentar um pouco copiar a estética do Alien 3. Porque o Alien 3, 93, este filme acho que é 94, se não estou em erro. Este é de 96. 96, ainda mais tarde, pronto. Sim. Havia um pouco aquela questão quase gótico-espacial, e havia muitos filmes que tentavam fazer essa linha. E pronto, e havia a ideia do espaço, vamos matar o Pinhead, e como é que vamos tratar isso? E o filme foi escrito pelo Peter Atkins, que foi o argumentista, acho que também do Hellraiser 3. Acho que do 2, do 3 e do 4. Do 3 e do 4, exatamente. Que teve também essa ideia. O Clive Barker entrou como produtor executivo, também queria também despachar este legado, e então tentaram fazer um filme contado em 3 tempos. Que é 1786, pronto, depois da Revolução Francesa, ainda um pouco ali a olhar para o iluminismo e o obscurantismo, onde nós vamos ver as origens da caixa, sim, porque o Pinhead e os Shinobitas surgem dentro de uma caixa, quase uma espécie de alegoria à caixa Pandora. Foi criado pelo chamado, que nós sempre ouvimos durante a saga, o Toy Maker, o criador o fazedor de brinquedos. Ele aqui tem um nome, mas eu não quero usar a cábula, não sei que nome é que tem a personagem. É Paul Marchand. Marchand, eu sei que era uma coisa francesa. Pronto. Desculpa. O Paul depois é um descendente. É o Philippe Le Marchand. Le Marchand, pronto. Exatamente. Isto porque tem várias gerações, por isso é que aí o subtítulo Bloodlines. E então vamos para a contemporaneidade, 96, em que o Marchand é um arquiteto visionário, e depois passamos para
para o espaço em 2027. Por isso, Certo. 2027, vamos enfrentar o Pinhead aí de espaço. Certo. Já agora, Hugo, sendo que, e tu saltaste aí uma parte muito importante, no presente ele é um arquiteto que está a tentar, e depois é muito engraçado porque é como se o sangue aqui transmitisse conhecimento, Exatamente. não é? Todos eles têm visões dos seus antepassados e sentem que E têm todas um essas figuras legado e são uma... notáveis, engenheiros, penso, Exato. visionários para o seu tempo. Cada um. Sendo que ele aqui, assombrado por pesadelos, está a tentar construir todo um edifício que é suposto ele ser o equivalente àquele puzzle, não é? Àquela caixa que é um puzzle, que seria então, serviria para aprisionar estas figuras do inferno numa prisão de luz constante, não é? Ele chama-lhe que aquilo era uma prisão de luz que era infinita. E depois, no espaço, nós vimos a perceber que há, digamos, a conclusão lógica. Fechá-lo. Pronto, já estamos Exatamente. aqui a fazer spoilers, mas isto é um filme de Sim, isto é 96. para falar abertamente. E eu não sei se os teus ouvintes repararam e devem estar a duvidar. Eu contei a cronologia que era supostamente era a versão do realizador. Sim, da original, Porque exatamente. a versão do produtor começa com espaço, flashbacks, mais flashbacks, espaço outra vez. Era quase uma sanduíche ali com. E se olharmos no ponto de vista narrativo, é mais interessante a cronologia simples de progredir, até bastante mais ousada, do que esta coisa do flashbacks. Eu tenho um pavor a flashbacks para te dizer, porque eu acho uma coisa acho que é uma forma preguiçosa de explicar aquilo que podia ser às vezes explicado em diálogos ou em sugestões. É, é estranho. Sim, vamos lá ver uma coisa. Só então para tentar passar aqui a ideia do que tu estás a dizer de uma forma um bocadinho mais clara. O filme, na sua forma, digamos assim, original, eu hesito em chamar-lhe versão do realizador, mas aquilo que seria a visão original também envolvia flashbacks. Mas era um filme que confiava mais no espectador. Porque era um filme que tinha a coragem de começar no passado, com certeza apanharia pessoas despercebidas, E é a e parte mais depois interessante do avança... passado. A parte mais interessante do filme é o passado. Pronto, mas depois o que é que acontece? Depois tu tens saltos, tu tens ali elipses, não é? No tempo, e depois tu ficaste deliberadamente sem informação e depois o filme, conforme vai progredindo, vai fazendo flashbacks novamente para ir preenchendo as lacunas. E isso é um filme mais exigente do ponto de vista do espectador. Agora, o que tu disseste é verdade, que é, eles tiveram medo disto e então decidiram, vamos começar no futuro, que é onde o filme vai concluir, e então há aqui quase um fechar do ciclo, não é? Só que nós temos medo que as pessoas fiquem perdidas por isto ser um filme que está no espaço e vamos explicar imediatamente que não, isto há uma história que eu vou-te contar e então escuta bem. E o que nós temos é depois o flashback a contar de uma forma mais ou menos linear para as pessoas não ficarem muito perdidas no porque é que isto está a ser contado desta forma. E nesse processo, por aquilo que se pôde ver de termos acesso a estas versões de trabalho, perdendo-se também muitas das cenas mais violentas, não é? Exatamente. E também temos de dizer que a Workprint adiciona as cenas deletadas, eliminadas. Deletadas é no português do Brasil, mas eliminadas. Isto já é muitos sites brasileiros a ler. Sim, tens de ter cuidado. Pois. Muitas cenas eliminadas que também tinham alguma violência. Eu acho que as sequências que se passam na França iluminista, obscurantista, que aquilo não é, é o oposto do iluminismo, é de uma violência, pronto, não é nada muito gráfico, mas é muito sugestivo. Sendo que até, inclusivamente, muitas vezes aparece um cartão só a dizer efeito especial aqui porque ele nunca foi terminado, não é? Exatamente. E então nós também podemos pôr a imaginação a funcionar um pouco, porque a cena não está lá de verdade, não é? Agora, deixa-me só fazer aqui um parênteses, já voltamos aqui num instantinho, que é, eu fiquei a pensar naquilo que estavas a dizer da moda destes filmes na altura,
E só um ano mais tarde, depois do Hellraiser Bloodline, surgiria o Event Horizon, que é um filme também passado no espaço, com uma vertente Inferno. gore, com uma vertente gótica, de terror gótico, e com imagens bastante gráficas que poderiam muito bem ter saído de um Hellraiser. Portanto, é uma coisa curiosa Era uma tendência que, dos anos 90. Este filme, sim, o Bloodline, é uma mistura de tendências pá, que iriam apimentar o cinema de género da altura. Basta ver o que é que acontece a estes, entre aspas, heróis do slasher, o que é que acontece sempre quando vão para o espaço, morte anunciada, todo este ambiente espacial que se perdeu um bocadinho do goticismo, porque depois acho que o Event Horizon foi dos últimos destes filmes a trazer esse tipo de estética espacial, porque de resto tivemos uma coisa já muito brilhante. Acho que o Jason X é bastante brilhante até. O Jason X é 2002, se não estou em erro. eu não me lembro muito bem, mas o Jason X não é muito diferente de qualquer outro filme do Sexta-feira 13, só que é passado no espaço. Pois, Enquanto que estes tentam fazer algo diferente, ali acaba por ser a mesma fórmula aplicada num local exótico, não é? Num exatamente. local que não estamos E tem habituados. o David Cronenberg também. E tem o David Cronenberg como ator, e é Exato. verdade, é verdade. Agora, isto é muito curioso, porque nós já aqui fizemos menção, isto foi uma exigência da Miramax. Dimension, Desculpa, sim. da Dimension, Pronto. que era a Era o dois. produtora, Era o mesmo, era o era a mesmo dono. filial, era a filial da Miramax. Só que é engraçado porque nós se calhar hoje não nos lembramos, até porque hoje em dia, quando falamos se calhar em filmes de terror que estão a tentar fazer coisas diferentes, lembramos da Blumhouse, da A24, se calhar agora, não sei, a Neon também faz assim umas coisas, mas na altura a Dimension foi uma produtora que meteu as mãos em muitas sagas, Exatamente. Com inclusive o Halloween. incluindo o Halloween, e é aí que eu quero chegar, porque isto tem aqui uma ponta de ironia, porque quando o Kevin Yeager entra em choque com os Weinstein e com a Dimension, eu não sei a história ao certo, mas tanto quanto eu entendo, foi ele que se afastou. Não sei, Sim. não sei se terá sido despedido e depois Não, teve. pelo assinar Alan Smith é porque afastou-se. Pois, O termo enfim, divergências artísticas. exatamente, exatamente. Mas o que é que acontece? Os Weinstein trazem um realizador chamado Joe Chappelle para filmar as cenas adicionais que eles quiseram introduzir e que basicamente, tanto quanto eu entendo, são as cenas que dão o contexto ao tal interrogatório de onde sai o tal flashback para mudar a estrutura do filme. Agora, ironia das ironias. O Joe Chappelle tinha tido, no ano anterior, também um caso com a Dimension e tinha andado às turras com os Weinstein por causa da realização do filme The Curse of Michael Myers, que foi a sua entrada na franchise Sim. Halloween, Que também que é um filme tem que outra também versão. tem uma versão normal e um Productor's Cut, Exatamente. porque ele também entrou em choque e, portanto, não deixa de ser aqui uma ironia encontrar o nome do Joe Chappelle a alguém que também tinha andado às cabeçadas no filme que ele estava a realizar e que depois acaba por ser ele o coitado, o fura-greves, não é? Que vem acabar o filme do Anton Yeager. Esse Halloween Desculpa, também. do Kevin Yeager. Yeah. Do Kevin Esse Yeager. Halloween também. Só me lembro do Paul Rudd nesse filme. E Sim. os Illuminatis ou o raio que aparta. Sim, sim, Tem um, sim, sim. tem um dos piores finais. Eu confesso que nunca vi o Producer's Cut, e não sei qual é que está mais perto da visão de quem. Mas também é curioso porque o Paul Rudd, acho que é o primeiro filme dele, ou uma das Acho primeiras, que também era uma coisa assim, um dos primeiros créditos, sim. Sim. E aqui no Hellraiser Bloodline aparece o Adam Scott, hoje em dia famosíssimo por causa do Severance, não é? E obviamente já o conhecíamos de comédias e de outros filmes, mas que aparece aqui num dos seus primeiros papéis, curiosamente. Mas deixa-me só trazer a piada que eu te fiz Uhum. quando Sim.
Sim. quando disse qual é a diferença das duas versões. Há uma A piada. maior diferença. A maior Exatamente. diferença. Há uma atriz que aparece que é a Valentina Vargas, que tem um papel bastante relevante para o filme, que ela faz de Angélique, uma espécie de mulher Pinóquio que foi criada por um alquimista nessa França do século XVIII, e é meio demónio, ela é meio demónio, uma coisa assim muito esquisita. Mas a grande diferença é que a Vargas estava a tentar entrar no mercado americano, e este foi o seu salto, e acho que também foi o seu Sim. mortal. O flick-flack. Foi o salto para a frente e o flick-flack. Porque ela foi dobrada, ou seja, a voz que nós ouvimos não é dela. E outra coisa, a diferença do versão que foi para os cinemas tem uma cena adicional que é uma cena topless. Pronto, que é aquela Cena de coisa sexo. obrigatória para Sim. vender, não é? É uma cena de sexo e topless. Por isso é que eu fiz aquela piada que a diferença de um e o outro é um tem as mamas da Vargas, o outro. E tu disseste bem, a personagem é a Angelique. Já agora, faço aqui outra curiosidade. Que entra uma atriz neste filme que se chama Kim Myers, que é a Bobby Merchant, que é a mulher da descendência do Marchand na época atual, que é uma atriz que eu também conheço de outra saga de terror, porque entra no Pesadelo em Elm Street número 2, que é uma atriz que eu, quando a vi originalmente, pensei, mas isto é a Meryl Streep? Exato. Isto é a Meryl Streep, e depois não, é muito parecida, mas não é. Mas pronto, que é, fazendo a piada fácil, é a Meryl Streep do Lidl, não é? Mas sabes que ela nunca conseguiu ter o sucesso por ser muito Certo. parecida com a Meryl Streep. Acredito que sim. Os únicos 2 filmes que eu conheço dela são estes 2, que são 2 sagas de terror. O que não tem mal nenhum, atenção, eu sou fã. Mas normalmente estes atores depois querem também dar o salto para outras coisas. Mas o Pesadelo em Elm Street 2, já que falavas, na altura ia ser um grande invento, porque ia ser uma sequela do sucesso do Pesadelo em Elm Street 1. O filme teve umas reações muito fortes na altura. Pronto. Há um documentário que também fala disso, que foi Fascinante. É fascinante isso. O filme é muito, muito sugestivo, com umas leituras, mas ela estava apontada para ser o grande lançamento dela, só que uma das coisas que disseram é que ela era sempre parecida com a Meryl Streep. E então acho que isso também impediu um pouco dela ter o seu êxito. Às vezes há esses pequenos pormenores, é como a Jennifer Grey do Dirty Dancing, ela tinha um nariz tão característico, quando fez a operação deixou de ter ela é porque ela é completamente indistinta de 1001 outras pessoas. O problema é esse. É curioso, é. Agora, Hugo, eu avisei-te antes de começarmos a gravar e quero só aqui confessar aos nossos ouvintes. Eu não tenho nada de muito profundo a dizer sobre este filme, nem numa versão nem noutra. Eu acho que é muito interessante ver efetivamente esta mudança da forma e até perceber o tipo de coisas que põem os produtores em bicos de pés, não é? Com medo. Sim. Porque eu não acho o filme brilhante, nem numa forma nem noutra. E passa um bocadinho por isto que digo, é que a história não faz grande sentido. Tem o interesse de ter aquela coisa de que a caixa acabou por trazer quase uma maldição para toda uma linha de sangue durante séculos até um futuro distante, 2000 e qualquer coisa. Mas os cenobitas quase que aparecem aqui sem qualquer tipo de propósito ou sem qualquer tipo de ameaça. E tirando uma ou outra cena gráfica, não é, que nós podemos falar, não é? Como, por exemplo, daqueles gêmeos que acabam por ser fundidos um no outro, e pronto, e que tem alguma graça do ponto de vista do efeito especial, porque e estamos a já falar agora do homem-cão, que não é bem um cão, é um homem convertido a cão também. Olha, essa nem me apercebi que era um homem convertido, mas sim, aquilo parece cão, um mastim do inferno, não é? Aquilo parece um mastim do inferno. Mas
convém lembrar que o Kevin Yeager vem dos prostéticos e dos efeitos, não é? Ele acho que era responsável pelas maquilhagens do... Não se diz maquilhagem, não é? Enfim, pelas próteses Caracterização. pela caracterização, exatamente. Obrigado, é essa a palavra. Ele era responsável pela caracterização dos filmes do Pesadelo em Elm Street. E, portanto, não sei se este seria a sua primeira realização ou se não seria a primeira, era uma de poucas e que não lhe correu muito bem. E, portanto, obviamente que, digamos, o esforço da produção destas cenas fazem com que elas tenham o seu charme, não é? Porque estamos a ver efeitos práticos, estamos a ver coisas que são realmente têm textura e metem algum tipo de impressão mas do ponto de vista não é? Mas do ponto de vista deste filme manter-te acordado à noite com algum tipo de conceito ou pôr-te a pensar naquela dor infligida ou naquela ameaça de seres que vêm do inferno e que te vão assombrar, provoca zero, pelo menos nesta idade em que eu tenho agora, e acredita que eu gosto muito de terror, mas eu sou bastante suscetível a coisas que me fazem às vezes também não dormir bem à noite, e portanto... Um episódio muito corriqueiro, mas é como tu dizes, e acho que tem o seu charme nessa questão dos efeitos práticos. Aliás, eu quando lembro-me do Bloodline, a primeira coisa que me vem à mente é a cena ainda por cima, tão provável, seguranças gêmeos, que depois acabam a ser fundidos, e aquilo é uma coisa muito estranha, gore, violenta, mas ao mesmo tempo patética, tudo isso. E eu recordo, essa cena, acho que foi a cena para mim mais marcante do filme todo, que recordo sempre disso. Sim, é uma das que fica mais, sem Mas dúvida nenhuma. este filme, de certa forma, eu até prefiro o quarto que o terceiro. Não, como eu já te disse, não gosto muito do terceiro. Mas este filme, visto de uma certa retrospectiva, não? Olhando para trás, como agora temos a mania de nostalgia, eu fico com saudades quando os filmes de terror eram até assim, porque, e aqui vai buscar um ponto que tu escreveste no teu livro, que eu concordo perfeitamente, e escrevi na altura quando foi do Scream, o reboot, ou vai que aparta, que é do Elevator Horror. Sim. Temos que achar que os filmes de terror têm que ser mais do que aquilo que são, e isso para mim vai ao grande engano. Por exemplo, eu gosto do Jordan Peele, mas detesto quando tentam caracterizar o Jordan Peele como algo mais do seu género. Porquê? Porque o cinema de género sempre falou de questões políticas Sem e dúvida. políticas. Sem dúvida. Nem vou para o Jorge Romero, mas eu dou sempre o exemplo do People Under Stairs do Wes Craven. People Under Stairs do Wes Craven é o proto Get Out, de certa forma. Sim, é um comentário social. Eu acho que a mim choca-me, e já que estamos aqui a fazer esta tangente do Elevator Horror, e se calhar já me estou a repetir, mas se alguém já me ouviu dizer isso, eu peço desde já desculpa. O que me choca não é ver pessoas de fora do género a fazer esta distinção. O que me choca é ver pessoas que são fãs do género a abraçá-la, e às vezes até para discriminar certos filmes que têm outras ambições. Isto tudo porquê? Porque eu acho que o terror como um género é um género onde cabe tudo. Filmes menos ambiciosos, mais ambiciosos, menos cerebrais, mais cerebrais. Agora, nós dizermos que um determinado filme transcende o terror porque é terror elevado, é estar a insultar o terror. Mas isto já acontecia, só não lhe chamavam era desta maneira. Sim, já que Quando... Pois, olha, O Exorcista ou O Silêncio dos Inocentes, este tipo de filmes chega aos Oscars, passam a ser thrillers. A Forma da Água não é propriamente um filme de terror puro, mas é uma homenagem a filmes de monstros. Não é? Ninguém ousa em chamar A Forma da Água um filme de terror porque é um filme vencedor do Oscar de melhor filme. E, portanto, quando há um certo prestígio, normalmente há a tendência para os afastar do género do terror como se fosse sarna. E epá, é o que eu digo. Isto,
a ver quem encara assim, pá, infelizmente há quem não goste de terror. O que me choca é que eu vi malta, eu vi e ouvi em podcasts, em publicações, em posts, malta que são fãs do terror mais tradicional a usarem o Elevator Horror para apontarem o dedo a filmes como o Get Out ou como o Hereditary para discriminar esses porque não me tragam cérebro para os meus filmes de terror. O que também é um erro, porque é o que tu acabaste de dizer. O terror pode ser muito aguçado, o terror pode ser bastante inteligente e não há que fazer essa distinção. E, portanto, enfim, é uma batalha que a gente continuará sempre porque é mal visto, não é? Se alguém entra numa sala e te apanha a ver um filme em que dois gêmeos estão a ser fundidos através da carne, não é? Vão torcer o nariz imediatamente, não é? E não quer dizer que este filme tenha algo mais do que este prazer superficial e esta espuma do gore. Mas há outros que têm. Há outros que têm. Olha o Society do Brian Usna, não é? Vai É passar um filme no Passos que vai Ferreira. passar, exatamente, vai passar, ou quem esteja a ouvir isto, se calhar até já passou, quem esteja a ouvir isto mais tarde, mas é um filme que muita gente não lhe deu, não deu nada por ele durante muito tempo. É um filme que se calhar muita gente olha e só vê ali uma coisa grotesca. Mas quando tu vais a ver bem, é um filme que é uma sátira de classes. Aquilo. E é um filme que, não sendo uma obra-prima, é muito interessante e tem muito a dizer. E, portanto, epá, eu estou contigo nesta batalha de pá, não discriminar, especialmente sendo fãs de terror, nós podemos abraçar estas vertentes. Mais É que é ambiciosas, menos curioso. ambiciosas. Eu com a minha relação com o cinema de terror é. Eu não gosto de tudo, obviamente. Há filmes de terror que Nem via. tudo, como Nem em todos tudo, os géneros, não como é? tudo. Claro. Mas, por um lado, e deixa-me só também dizer uma coisa, que agora que o Indy Lisboa trouxeram o Charlie Shackleton, que, para quem não conhece, foi um indivíduo que fez um filme de 10 horas de tinta a secar, só para chatear os censores. Mas, sim, mas esse filme tem um objetivo e é bastante Exatamente. engraçado. Porque, já agora, Hugo, já que falaste nisso, porque lhe tinham recusado uma classificação etária, a BBFC, Sim. e ele, para se vingar... desculpa, e porque tu dares um filme para a BBC classificar obriga-te a pagar um X, não é? Acho que foi mais esse manifesto. Foi de tens Pronto, de pagar exatamente. para Tens eles que fazerem pagar. o filme e classificarem tudo. Ele fez uma daquelas coisas em que, como é que se chama? Um crowdfunding na internet. E ele disse, por quanto dinheiro eu conseguir, eu vou fazer um filme dessa duração só para obrigar a BBFC a vê-lo até ao fim. Porque a BBFC, para dar uma classificação, tem que ver um filme E viu em do duas princípio sessões. ao fim. Tinta a secar. E então ele fez um filme de tinta a secar que tem... Qual é a duração? 10 horas, 10. 10 horas. 10 horas. Portanto, acho isso fascinante. Acho Fascinante. isso Mas o que sim. ele estava a dizer, porque na questão do Shackleton, ele tem uma espécie de tara, ele fez um filme sobre isso, sobre filme de liceu. Também é um subgénero, assim. E durante a nossa conversa falámos de uma coisa que é a fórmula. Nós sentimos conforto na fórmula. E isto só para dizer que eu uso às vezes filmes de terror para poder dormir. Porque é uma fórmula, principalmente aqueles filmes de estúdio, que nós chamamos de estúdio, que é tudo foi quase a três pancadas, jump scares e o caraças, e adormeço, calma, adormeço, não tenho coisa nenhuma, porque também há essa questão da fórmula e um problema. E quando olhamos para o Bloodline, se calhar, isto vou trazer, o Bloodline era um filme que, por mais que as suas iniciativas não eram tão originais assim, era um filme que queria romper uma fórmula, porque sequer sabiam que através do Hellraiser 3 o Pinhead ia entrar numa questão de fórmulas, e que é uma forma do slasher. Sim, sem E dúvida. sequer foi uma espécie de manifesto, por isso é que o Clive Barker também entrou para a produção disto, para o produtor executivo disto, porque ele estava interessado em acabar de uma vez por todas com esta vaca leiteira. Sim, sim. Porque não, o que aconteceu com o Pesadelo em Elm Street, por exemplo, é um case study. O que é que fizeram com o Freddy Krueger ao longo das sequelas e sequelas atrás de sequelas?
Sim, Tiveram. sim, é um filme que vai ficando diluído Sim. e em que a força do original se vai perdendo, sem dúvida. Agora, a verdade é que não funcionou muito bem, porque Claro. já aqui o dissemos, todos os filmes que se fizeram a seguir, eu não posso dizer se têm uma fórmula ou não, porque eu nunca vi, mas a verdade é que foram filmes feitos diretamente para o mercado de vídeo, que nem sequer tiveram direito a estreia no cinema, e aquilo ainda fizeram mais uns 4 ou 5, eu não quero estar a mentir. Fizeram um reboot, porque o ator que faz de Pinhead, o Doug Bradley, ele fez Pinhead em 8 filmes. Depois fizeram mais 2, já sem ele, coisas que canonicamente já não entram na linha, ou há filmes cujo há um que acho que é o Revelations, Hellraiser Revelations, que os Não fãs, consigo ajudar nisso. epá, eu vi-os todos, só para tu ver. És um bravo, meu, és um bravo, digo-te já. Que rejeitam aquilo, então o Doug Bradley acabou no 8º Hellworld, que era uma coisa assim mais cibernética, tem o Lace Ericson e tudo como guest star, mas o Pinhead, a partir do 4º, ele deixou de ser o vilão dos seus filmes. E ele era uma Ok. espécie de grilo falante do mal, se me estás a Certo. entender. Mas ele no reboot não é ele que volta, não é? Aquilo. No reboot, não. Não, aquilo são atores Diferente, completamente novos. exatamente. Sim. Pá, eu posso dizer que se calhar preciso de revisitar, mas não fiquei nada impressionado O reboot para com o mim tem reboot. uma coisa bastante interessante. Primeiro, tem poucas personagens. E eu acho que isto no filme de terror faz um certo efeito. Porquê? Porque quando uma delas morre, tu sentes. Claro que, se calhar isto já diverge de opiniões, como tu disseste, odiaste o filme, mas eu senti que aquilo, como havia uma tentativa de criar relações entre as personagens, as vítimas. Por isso é que há uma morte naquele filme do reboot que é bastante violenta em termos emocional, porque estamos a ter aquele laço com aquela personagem e morre daquela maneira, uma maneira bastante violenta. Que é ao contrário dos slashers clássicos ou formulaicos, que é as personagens aparecem não têm personalidade e são abatidas e nós não sentimos nada, sentimos como, de que forma é que vão matar esta personagem, e aí o brilharete todo é nesse lado de lore. E eu gosto do reboot por essas coisas, gosto do reboot por brincar com as questões mefistélicas, há um certo puzzle, um certo brinquedo, um certo jogo ali. Eu vou rever. A sério, agora estás. Não é o melhor filme do mundo. Eu não sei se vou mudar de opinião, Sim, não é mas o melhor filme eu do mundo. na altura eu acho que era um bocado o peso da expectativa, porque o realizador tinha feito umas coisas interessantes. O David Bruckner, estou aqui a olhar a cábula, David Bruckner tinha feito aqui algumas coisas interessantes. E não sei. Mas pronto, fica a tua recomendação. Recomendação, entre Não, aspas, recomendação. exatamente. Não é, é como tu dizes, não Olha, eu é tenho uma coisa o a te Citizen dizer. Kane do terror, mas ainda assim, se calhar, merece a pena Já uma que falamos oportunidade. desses filmes assim, streaming, se são maus, não maus, e seguindo que este podcast tem um universo também dentro dele, no teu episódio sobre blockbusters de streaming, Sim. não sei porque é que o Heart of Stone não teve nos tops. Posso dizer, eu não o vi. Aquilo foi uma compilação Eu sei. dos participantes. E das duas, uma, ou ninguém o viu, ou não acharam que fosse tão mau que tivesse somado os pontos suficientes, porque o exercício foi mesmo esse, foi também ver a piada de fazer uma espécie de competição, não é competição, um top coletivo em que toda a gente votava e a gente brincadeira, via. isso Era tentar ver o lixo a vir ao de cima, digamos assim, nas é uma pontuações de toda a brincadeira. gente. Mas aliás, para mim o pior que saiu desse do Netflix foi o Grey Man. Foi um filme que eu andei ali a acho que é bater o meu mal. segundo, sendo que o primeiro é o Electric State, Eu não dos vi mesmos esse ainda. responsáveis. Pronto, Pronto, não vejas, é não uma vi esse. perda de Mas tempo. eu acho os russos daqueles gajos
pá, que é... Quando dizes os russos, os irmãos russos, Os não irmãos é não é os tipos que estão na Rússia. Atenção, não nos entendam mal. Não vamos acabar aqui com o apagão. Não, mas acho os russos uns tarefeiros sem ideias nenhumas. Aliás, Sim, é muito eles quando complicado abrem a boca aquilo. a falar de cinema, epá, morrem golfinhos no sado. É muito complicado. Muito complicado. Olha, queres aproveitar para. Nós já falámos do Substack, mas queres aproveitar, dar aí a morada do teu blog, do teu Substack, como é que a malta pode encontrar o teu trabalho e subscrever O o teu trabalho? Substack é só ir à plataforma e procurar o cinematograficamente, até falando, de forma a separar do meu blog / portal, porque ainda estamos a ver se o blogosfera está vivo ou não. O Cinema Xunga voltou. Pois é, ele voltou a escrever. Por isso Voltou a vamos ver escrever. se há aqui uma certa... Ainda há esperança. Se não é só eu e o maltês, que somos Os últimos os resistentes. Sim. resistentes, que é o cinematograficamente falando, é um espaço que vai fazer 18 anos este ano. É nada, muito. Estou a tentar preparar umas surpresazinhas, eu não sei, É obra. vou estar todo ocupado. É um espaço que eu tento fazer crítica independente, um bocadinho erudita para alguns, um bocadinho satírica para outros, é conforme as opiniões, mas pronto, tem a ver com também ser livre a dizer o que apetecer e falo de tudo, até de cinema terror. Perfeito, perfeito. E foi um ótimo pontapé de saída para esta rubrica. Obrigado, Hugo, por teres escolhido Obrigado eu. este filme e estás sempre convidado a voltar. Eu espero que toda a gente tenha gostado deste episódio. Se gostaram, podem também seguir-me nas redes sociais. Em vez de estar aqui a listar tudo, deixo na descrição do programa onde é que nos podem seguir, se é que ainda não fazem. E encontramos no próximo episódio. Até lá, boas fitas.